Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula nossa de gestão de crises. Então, assim como eu tinha combinado com vocês, né, a gente vai ter um encontro hoje, né, um encontro gravado da nossa segunda aula de gestão de crises e a gente vai dar continuidade ao assunto que começou a ser trabalhado no nosso primeiro encontro, semana passada. A gente trabalhou a introdução, né, a apresentação da disciplina e introdução ao conceito de crise. Hoje a gente vai continuar no entendimento do conceito de gestão de crise. No final, eu vou deixar um trabalho para vocês sobre como vai ser a nossa aula da quarta-feira, tá? E que tem alguns vídeos, uns textos que eu trouxe para a gente ilustrar esse começo mesmo da nossa atividade, tá bom? A gente começou, deixa eu voltar aqui um pouco, na quarta-feira, com deixa eu minimizar aqui, com a definição de alguns critérios que colocam situações de problema ou situações negativas como crise, e a gente viu esses elementos: fato negativo, mudanças, provoca comoção, desvia o foco. Então a gente já falou disso tudo no nosso encontro da semana passada, e a gente falou muito relacionando com a situação que nós estamos vivendo, né? Entendendo o que é chamar a pandemia e tudo que veio junto com ela como um processo de crise, né? E a gente fez um debate, assistiu uns conteúdos aí, e assim foi o nosso encontro. Hoje a gente dá continuidade a esse processo. Um minutinho só, gente, deixa eu verificar aqui. Beleza. Hoje a gente vai dar continuidade ao processo, entendendo a dinâmica da crise, né? A crise, ela embora apareça, né, ela só seja presente, visível, quando há essa leitura toda que a gente trabalhou anteriormente, mas ela passa por fases, tá? Para ela acontecer, algumas coisas foram antecederam e indicaram que algo de ruim, de não tão positivo estava por vir, tá? E conforme apontam as reflexões, os livros sobre crise, a crise ela tem essa dinâmica dessas três etapas, né, que antecedem a crise: o problema, o risco e o perigo, tá? O que é o problema? É um assunto que precisa de solução, tá? Eu vou tomar de novo o exemplo que eu dei para vocês, embora pareça simples, da escada da minha casa, né? Eu tenho um problema dentro de casa, tá? Que é uma fragilidade. Então, isso acende, né, todo um potencial de situações negativas que pode acontecer por conta desse problema, tá? Que é eu cair da escada, ou qualquer outra criança, minhas crianças caírem da escada, né? Então, toda vez que a gente vai usar, né, esse espaço da casa, isso exige um certo alerta, uma certa atenção da casa. E o fato de ter criança, ainda mais, né? Acende e destaca ainda mais esse problema. Então, há uma fragilidade na minha casa. Casa que tem piscina, há uma fragilidade. Casa que tem cachorro bravo, há uma fragilidade. Então, e que vai pedir uma série de comportamentos, atitudes, precauções para evitar que aquela situação, que é uma situação delicada, que precisa de atenção, possa gerar uma situação mais negativa ainda, tá? O risco
é essa probabilidade, ele vem meio que grudadinho no problema. Quando eu tenho um problema, naturalmente eu tenho um risco. Eu tenho um risco de quebrar a perna, eu tenho um risco de machucar uma criança, eu tenho um risco, inclusive, de morte, né? Eu tenho um risco de cair alguma coisa aí em cima de alguém, né? Porque a escada é uma escada vazada. Então, assim, todas essas questões apresentam uma série de situações negativas que podem acontecer por causa desse problema identificado, tá? Então, o risco, como está apontado aqui, é a combinação da probabilidade de ocorrência de um evento com suas consequências negativas. Então, ali na escada tem um sinal vermelho. Olha, ali na lavanderia ou na área de serviço tem um sinal vermelho que é um produto de limpeza. Ou, produtos tóxicos, né? Ou no canil, ou no quintal, né? Tem um problema porque tem um cachorro bravo. Então, é preciso identificar esses riscos. Tá? Então, olhando para as empresas, para os negócios, para as marcas, elas têm que ter essa identificação clara de um problema que é potencial, uma fragilidade que é potencial dessa empresa e que um risco que pode levar a uma situação muito delicada. Né? A gente for ver lá o rompimento lá da barragem lá. Quando eles fazem a verificação, os engenheiros fazem a verificação e identificam que há rachaduras, que havia infiltração de água, aquilo ali já era um risco. Já existia um conhecimento de que algo ali, se não fosse tratado, poderia causar um problema, uma situação séria. Tá? Era uma potencial crise. Tá? E aí você tem que tomar as decisões cabíveis para evitar aquilo imediatamente. Não é algo para se esperar, um dia pode acontecer. E aí pode não dar tempo. Tá? Trata-se do conhecimento do problema e o que ele pode causar. Danos direta ou indiretamente. Então, esse mapeamento de riscos, a gente vai ter uma aula depois da tipologia de crises, a gente vai falar sobre mapeamento de risco. Isso faz parte do todo o plano de gestão de crises, é mapear riscos na empresa, e não é só risco físico, né? São riscos financeiros, riscos de imagem, riscos de negócio, né? Riscos políticos, tá? Então, são todas situações que podem gerar crise lá na frente. E o perigo já é a manifestação mais avançada do risco. O risco já foi identificado e essa transição entre o risco e a crise. Já está acontecendo sinais de que não foi resolvido, algo de ruim está acontecendo, tá? E ele começa a haver manifestações de situações negativas, tá? E a empresa, o comitê de crise, ou os setores especializados nisso têm que ser preparados para identificar essas situações de perigo, tá? São sinais de alerta que são apontados, que podem e que têm que ser captados para evitar que dali para frente não tenha mais jeito de controle, que é quando estoura a crise, tá? É o início da manifestação da crise. Já é uma situação negativa, mas ela está ainda sob o controle, vamos dizer assim, da empresa. A crise, então, é entendida como a plena manifestação daquela situação ruim. Ela de fato aconteceu. Né? Vamos brincar. A Aline tropeçou na escada e caiu. Né? Eu já tive muitas situações que quase que eu caí. Né? Desce à noite, ou desce carregando alguma coisa, ou tá de chinelo. Então, assim, eu já tive situações de risco e perigo, tá? Mas nenhuma situação de crise séria, né? Ou alguma coisa que já tenha ocorrido e que tivesse sido negativa em relação a isso, tá?
só para brincar no paralelo que a gente está fazendo. Então, crise é a plena manifestação do risco porque os limiares normais já foram ultrapassados. E aí eu trouxe, gente, uma série de citações de autores sobre crise, tá? O que os diversos autores apontam. Silva coloca que a crise é uma situação delicada em que, por circunstâncias de origem interna ou externa, porque muitas vezes não é algo que está dentro da organização, mas algo que está fora, se verifica uma ruptura violenta da normalidade e do equilíbrio dinâmico de um sistema, o que favorece sua desorganização e controle. Sistema é como se a gente já falou isso lá no segundo semestre, né, quando a gente falou de administração, as teorias administrativas, elas retomaram da biologia o conceito de sistema, né? E o sistema é toda essa dinâmica que está em movimento, tá? Sistema solar, sistema reprodutório, né? É uma dinâmica, um conjunto de elementos que está em funcionamento. Então, assim, a organização ela é um sistema social. E essa dinâmica, esse sistema é desorganizada, é descontrolada, é rompida, conforme a citação de M. Silva. As crises consistem numa série de acontecimentos que destroem ou enfraquecem uma condição de equilíbrio e eficácia de um sistema, de novo o conceito de sistema, favorecendo seu descontrole dentro de um determinado período de tempo. Então ele diz que crise tem prazo também. Né? Essa citação aqui fala que ou destrói ou enfraquece, tá? Esse sistema, tá? Mas também tem um período determinado. Tá? Então é algo a se considerar. Tá? Então é preciso saber que aquilo vai passar. Pode ser um período mais longo, pode ser um período mais curto, com diversas etapas, tá? Mas o fato é que vai haver um momento de término, né? Vamos chamar assim. No próximo slide, se ele quiser ir. Qualquer situação que ameaça ou pode ameaçar a integridade de pessoas ou propriedades, seriamente interromper um negócio, arranhar reputações ou impactar negativamente o valor do mercado. Essa citação já diz que as situações ali, qualquer situação, então pode ser inúmeras situações, tá? A gente acha que crise é morte, né? Talvez o maior potencial de crise é quando de fato acontece a perda de vida de pessoas, tá? Pelo menos o meu entendimento, tá? Ali é o fator a situação mais delicada, né? Mas várias são os conjuntos de situação que podem ser consideradas crises, e ele diz aqui do impacto no negócio, na reputação e nas questões de mercado, tá? Então, uma crise vai resvalar lá nos ganhos dessa empresa e no quanto ela é identificada na imagem, na reputação, e aí por isso tem tanta relação com relações públicas, né? O fato da gente estudar a crise, tá? Crise é um evento que afeta ou tem potencial de afetar uma organização inteira, então não é só um setor. Algo negativo que não pode ser completamente contido dentro das paredes de uma organização. Então a crise ela toma esse tamanho porque ela vai parar na imprensa, né, gente? A gente viu isso na aula passada, né? Ela vai ter impacto na opinião pública, ela vai gerar comoção, ela vai gerar debate, ela vai sair do controle interno da empresa e aí esse entendimento de crise. O João José Forne, então, vai falar que crise é uma ruptura da normalidade da organização, então sai da normalidade, uma ameaça real ao negócio. Então ele vai dando várias definições.
à reputação e ao futuro de uma corporação ou de um governo. Então, assim, não está vinculado só à marca. Isso tem a ver hoje, principalmente, com empresas, governos e pessoas, porque a gente também tem as celebridades, né, os políticos, os artistas, eles também passam por essas situações por conta das redes sociais e do grau de exposição que eles têm, tá? Em geral, as crises não chegam de surpresa, frustram então, assim, não é algo também que não foi dado dica ou que não foi identificado esse rastro que a gente viu anteriormente, né, das etapas. Algum problema, algum risco, algum perigo já foi, né, existiu nessa dinâmica e não foi contido ou considerado como deveria, e que chegou no contexto da crise, tá bem? Talvez isso seja muito rápido, né? Às vezes as coisas é por uma negligência, tá? Mas às vezes é por uma dinâmica muito rápida e aí não deu conta mesmo de controlar isso, mas que os sinais anteriores apareceram, com certeza apareceram. Em geral, as crises não chegam de surpresa, frustram as expectativas dos stakeholders. Então, considerando quem são os stakeholders, né? Tem aí os funcionários, tem a comunidade, tem os acionistas, tem o governo, tem a imprensa. Então, assim, alguém ali foi afetado, né, mais diretamente, e tem um efeito deletério perverso, ou o resultado final perverso, por exigir energia para gerenciá-las, que poderia ser empregada para obter resultados e não para apagar incêndios. Então, assim, ela tem muita perda, porque aquela energia que poderia ser para criar, né, uma energia de potencial, de crescer, de evoluir, de pensar planos, ela tem que voltar para trás, retomar, refletir, cuidar daquela situação. É como se você desse passos para trás, dentro de você está caminhando, de repente você tem que parar, dar volta, e aí é meio que uma perda do seu ritmo, da sua caminhada. Então, mas faz parte, a gente também já viu isso, né? Não é algo que é super inusitado ou é raro, não. Ao contrário, nós, como relações públicas, né, como profissionais de comunicação, temos que estar preparados. Isso é algo comum nas organizações, principalmente no mundo moderno, tá? Então, os gestores, né, de comunicação, os profissionais da linha de frente de comunicação e de imagem das empresas têm que estar preparados para a crise. E crise causa muito cansaço, tá? Muito desgaste emocional, tá? Muito desgaste físico, porque você tem, né, que se despender muita energia e é pesado mesmo lidar com crises. Opa! Aí, deixa eu tirar um pouquinho aqui o pressupostos gerais para qualificar uma situação de crise. Então, retomando alguns tópicos aí, um acontecimento que não foi planejado, ninguém planeja a crise, mas pode ser prevenido, tá, gente? Repentino, na maioria das vezes, embora já tenha sido dada sinais de que poderia acontecer, envolve muitas pessoas, então crises, né? A gente usa muito o termo para muitas situações, né? Uma crise conjugal, por exemplo, é uma crise num casal, tá? Aí não dá pra gente falar que envolve muitas pessoas, mas a gente falando em termos de crises corporativas, tá? Causa confusão, quando não pânico, às vezes a situação é muito tensa, tá? Então a gente pode olhar para situações mais alarmantes e ver que o pânico é instalado no público interno, na comunidade. A gente vai trazer alguns exemplos aqui hoje na aula para finalizar, tá? Ameaçador, ameaça vidas, ameaça imagem, tá? Ameaça no negócio, muitas vezes, tá? Emotivo porque está vinculado à perda, né? E a perda ela é muito relativa para cada
indivíduo, né? Para uns perder dinheiro é muito, né, muito sério, isso abala demais, né? Para perder, vamos imaginar uma catástrofe natural, né? As enchentes, né? Que embora para a gente pareça alguma coisa que é rotineira, né? Não deveria ser, porque os governos, as prefeituras, elas não se preparam para evitar as situações de crise. E aí é uma crítica minha muito séria, né? A crise da hídrica, a falta de água, ela vai afetar o mais carente, o mais frágil. A crise do excesso de água, de chuvas, vai afetar o mais carente, o mais frágil. Então, assim, comove porque abala a vida das pessoas, mas, assim, é a vida de pessoas que estão numa condição socioeconômica mais baixa. E aí, né, não morreu nenhum político, nenhuma celebridade, não faltou água na piscina do condomínio. Então, aquilo ali não é crise, né? Então, a gente usa indiscriminadamente, embora seja, tá bom? Porque está afetando um grupo lá muito grande de pessoas, mas infelizmente é aquele grupo que não tem tanto valor, né? Mas aí é uma leitura social, política, tá? Então vai aqui meu protesto. Desperta interesse do público, porque são temas polêmicos, gera más notícias, necessita de imediata atenção, então a crise pede atenção imediata da gestão da organização, da equipe de comunicação da organização, e a imprensa vai também muito seriamente cobrir, querer entender aquilo ali, tá? Por isso que é preciso de mais atenção. Se espalha com facilidade, então tem muito boato, tem muito rumor, né, nos assuntos, na comunicação de crise. Então a comunicação de crise ela é muito delicada, porque a informação se espalha e é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Ela vai se reproduzindo e tomando pitadas de mentira ou de invenção, e a voz oficial ela tem que entrar muito rapidamente para atender as respostas mesmo, as respostas da sociedade, as respostas da mídia, antes que seja difícil ainda de reverter esses rumores todos, tá? Se espalha com facilidade, produz informações desencontradas, que é o que a gente está falando, a ponto de ficar fora de controle. É extraordinário porque é alguma coisa que saiu, né? É extra do cotidiano, cria atenção e gera curiosidade e interesse, então, da própria comunidade, de outros públicos, tá bom? De concorrentes, né? Às vezes isso é explorado pelos concorrentes num mercado como o nosso, né, tão acirrado. Há uma ruptura da vida normal das organizações e um impacto violento nos negócios. Então, assim, retomando outras leituras e outras percepções do que seriam pitadas do ingrediente de uma crise, tá? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, para a gente levar, né, como uma análise da nossa aula de hoje, o case da cervejaria Baker, né, ou Baker, não sei, acho que no Brasil usou mais esse termo Baker mesmo, tá, que foi a contaminação, né, da cerveja Belo Horizontina, causando morte, né, e afetando também a saúde de outras pessoas, e isso foi uma situação muito delicada, tá? Que aconteceu nesse ano, no começo do ano. E assim, por que eu trouxe esse exemplo? Justamente para a gente ver como a empresa não conseguiu gerir o processo, né, de uma situação tão delicada como essa, da melhor forma, tá? Então, assim, até hoje nós não temos informações, respostas, não se sabe o que aconteceu de fato, mas assim, além das vidas, né, que é algo irreparável,
o que não é uma receita de falta de condições de gerir a imagem dessa empresa, tá? Então, essa empresa, acho que a última informação que eu vi, eu acho que na televisão, estava com portas fechadas, tipo, não sei se decretado falência, mas é, portas fechadas, primeiro, porque foi interrompida, né, pela vigilância lá, pelas investigações, e depois porque ela não teve fôlego mesmo para continuar. Então eu trouxe aqui um texto, né, que é uma análise do site Comunicação e Crise, que é um site bem legal, tá? Ele tem um conteúdo legal, mas ele não tem um, uma identidade visual muito gostosa, mas o conteúdo é bem interessante. E um vídeo, tá? Depois, mas esse vídeo é um vídeo jornalístico, explicando tudo o que aconteceu é, na, do caso mesmo da contaminação lá por um produto químico da cerveja Belo Horizontina, da cervejaria Baker, tá? Eu quero abrir para vocês um pouco do artigo para a gente ver rapidinho uma análise do autor do artigo. Quando o produto mata, só a transparência salva. Olha que sério, né? Porque foi o que aconteceu ali. Minutinho. Então, voltando aqui, o que o artigo... Esse artigo já faz uma análise com o case que eu já tinha na nossa aula. Essa é uma aula que já estava... Já é uma aula que eu venho, né, dando há algum tempo, e eu sempre trabalho com o case Tilenol. E aí o que eu gostei desse artigo é porque ele faz uma análise do que o Tilenol fez, ou a Johnson Johnson fez, quando o Tilenol famoso e tradicional caso do Tilenol ocorreu lá nos anos 80, que foi um lote do Tilenol que foi contaminado, né, que sofreu a alteração, foi adulterado, o que a empresa fez, e aqui comparando com o que a empresa aqui poderia ter feito e não fez. Então eu vou ler rapidamente para vocês alguns trechos para a gente analisar, tá? Então esse texto é de 10 de janeiro, ou 16 de janeiro, 16 de janeiro de 2020, então aqui conta, então foi no começo do ano, praticamente no primeiro dia de janeiro, né? Há cerca de 15 dias, a cervejaria Baker de Belo Horizonte enfrenta um tsunami envolvendo um de seus principais produtos, a cerveja Belo Horizontina, suspeita de ser a causa de problemas renais e estomacais de pelo menos 17 pessoas, que culminaram com 4 mortes até agora. E que o que uma empresa faz quando seu produto é suspeito de causar mal-estar, e no caso até levar consumidores à morte. Quando em 1982, nos Estados Unidos, algumas pessoas morreram após consumirem um comprimido Tilenol, produto da Johnson Johnson, o que a empresa fez? Alguém tinha envenenado cápsulas de Tilenol com cianeto de potássio, e isso levou à morte de pelo menos 7 pessoas. Imediatamente, a Johnson Johnson determinou um recall nacional e instou as pessoas a não consumirem o comprimido. Criou uma linha direta para os clientes, esclarecendo os riscos e o que fazer com o produto comprado. A empresa não esperou que a Food and Drug Administration, FDA, lhe dissesse o que fazer. Ela foi proativa e rápida, assumindo o controle da crise. Naturalmente, isso teve um custo bastante elevado. Não compre o meu produto, dizia a Johnson Johnson, ele pode matar. O recall e uma mega campanha publicitária custaram à empresa milhões de dólares, sem falar no prejuízo por vendas perdidas e retirada de todo o estoque das prateleiras no país todo. Mas consumidores, órgãos reguladores e a mídia elogiaram a gestão dessa crise, e a reputação da empresa foi, de certa forma, preservada e até melhorada pelo respeito que teve com os consumidores diante de uma crise provocada por terceiros. Os clientes sabiam que havia uma crise com a Johnson Johnson, sabia que ela não era culpada. Os clientes sabiam que havia uma crise culpada, mas nas pesquisas diziam que não iam comprar Tilenol, certamente com medo.
Aí a empresa se convenceu de que a crise era um risco potencial para o seu produto e partiu para o contra-ataque, tentando reverter o estrago. Por isso, até hoje, é considerado um case de crise bem administrado. Então, a gente vai ver depois mais um pouquinho essa análise do case, mas é bem interessante o que a Johnson fez para reverter a imagem ou para retomar as vendas do Tilenol e lidar com aquela situação, tá? O que fez a Baker, a partir do momento em que as pessoas que consumiram a cerveja Belo Horizontina passaram mal, com graves problemas renais, e quando surgiu a primeira morte suspeita, uma cerveja que mata, ainda que nem tudo esteja apurado, precisa imediatamente ser retirada do mercado. Mas a empresa resistiu desde o início, assegurando por meio de advogados e porta-vozes que não usava o produto dietilenglicol, suspeito e apontado pela Polícia Civil como um produto tóxico que fez mal para os consumidores. Essa batalha de acusações e desmentidos entre polícia, Anvisa e o fabricante acabou causando danos à reputação da cervejaria. Quanto mais a empresa negava o uso do produto, mais a polícia se aprofundava e confirmava o uso, por meio de exames de laboratório credenciados. Não apenas algumas amostras estavam contaminadas, mas o tanque de armazenamento também estava, até chegar ao ponto de o Ministério da Agricultura determinar na última quarta-feira o recolhimento de todos os produtos da cervejaria Baker. A suspeita de contaminação acabou se estendendo a outras marcas da cervejaria, além da Belo Horizontina. O Ministério da Agricultura intimou a empresa a fazer o recall das cervejas e chopes de todas as marcas produzidas entre outubro de 2019 e 13 de janeiro último. Na prática, o fechamento temporário da fábrica. Então, o Ministério da Agricultura determinou o fechamento da fábrica. A crise da cervejaria veio num crescendo. A empresa relutou em aceitar a realidade. Quanto mais resistiu, mais a imagem foi se desgastando, porque, em primeiro lugar, deve estar a saúde dos clientes. Se a empresa não usa o produto lá, né, e ele apareceu, a investigação agora deveria se concentrar em descobrir como ele foi parar nos tanques da Baker. Quem veio insistindo em que o produto que fez mal aos consumidores é a polícia, corroborada pela Anvisa e o Ministério da Agricultura com base nos exames realizados. A empresa oficialmente relutou em admitir o uso da substância, mas não basta dizer que não usava o produto. Como provar agora que a cerveja não foi a causa dos problemas de saúde e de pelo menos 4 mortes até a quinta-feira, dia 16? As hipóteses de sabotagem, erro humano ou qualquer outra causa passam a ser secundárias no momento dessa crise. A crise ainda foi agravada quando apareceu um registro policial envolvendo uma briga entre o empregado e o ex-empregado da empresa. No momento em que uma empresa está vulnerável, enfrentando um problema grave, a mídia é implacável e vai atrás de qualquer fato que possa ter conexão com a crise. Os consumidores estão perplexos porque era um produto popular que vinha num crescendo e de repente os fatos ocorridos aparecem na mídia com várias explicações, sem que a empresa tenha o controle da comunicação. Talvez a Baker esteja perdida discutindo filigranas, deixando de atacar o que os especialistas chamam de pedra angular da crise, como se deu a contaminação que levou à morte dos consumidores. Ela tinha que primeiro, ser parceira dos investigadores, vamos junto descobrir. E aí ficou nessa, como aponta o texto aqui, nessa briga de que não acontece, e aí isso foi pior, tá? Se alguém morreu, não há como fugir da culpa, tá? E aqui vai falar, né, que isso é delicado porque aí a culpa aparece porque a morte é, né, a situação mais delicada e ela é a prova de que alguma coisa errada aconteceu, tá? Vamos só ler mais o final aqui, ó. A empresa não tem sido clara no sentido de resolver a crise das pessoas que já estão sob suspeita de contaminação e as que poderão aparecer. Como estão as pessoas que consumiram a cerveja e de repente se sentem mal? O que a empresa está oferecendo para essas pessoas e para as famílias dos clientes que morreram? Então, tudo isso eram questões que precisavam ser colocadas, não é o fato de ter ou não ter, né? Ela já tinha que ter.
criado uma condição de investigar, né, essa situação, de ter dados para assumir se existia ou não, só a investigação pública que apontou isso, e isso é pior, porque seria muito legal, muito melhor se ela viesse assumindo antes da investigação da Anvisa, né? E junto com essa questão do assumir o erro, já oferecer soluções para atender as pessoas. Aqui vem, como diz o professor da SPM e FGV Marcos Hiller, em artigos sobre o grande risco para a marca Baker, gestão de crise é gestão de danos. É uma partida que se começa perdendo de 7-1. Você tenta no máximo empatar o jogo. Virar é muito difícil. Se bem tratada da forma adequada, no timing adequado, boa parte dos casos são reversíveis. Mas esse caso da Baker, ao meu ver, é caso de morte cerebral da marca. Pode chamar os parentes. Muito triste. Então, assim, a Baker errou do começo ao fim. E aí tem outras questões. Quem são os meus stakeholders? Como é que ela vai trabalhar com os comerciantes, com os consumidores, com os fornecedores, com os funcionários? Olha o tanto de pessoas que estão envolvidas nessa crise. Tudo isso precisa ser tratado, tá? Então, outra dimensão da crise que precisa ser trabalhada pela gestão da empresa, tá? E aí tem outros artigos para falar sobre a situação da Baker, tá, gente? Acho que é um bom exemplo para a gente ver o que não se deve fazer. Depois, se vocês quiserem assistir, esse vídeo aqui é uma entrevista que conta com mais detalhes toda a situação da contaminação da cerveja, tá? O caso Tylenol é um caso clássico, né, de boa gestão de crises. Aconteceu em 1982 e é o nosso principal case de bom gerenciamento de uma situação muito negativa, tá? Um medicamento foi adulterado com cianeto, matando 7 pessoas nos Estados Unidos, tá? Apesar do grave problema, a imagem da Johnson & Johnson não foi afetada. Conforme Birch, tá, diz que o modo como a crise foi administrada pela empresa é considerado um modelo a ser seguido. A diretoria assumiu a responsabilidade, auxiliou as pessoas afetadas e não sonegou informações à imprensa. Pelo contrário, tratou-a como parceira na divulgação dos fatos. Então, assim, embora não tenha sido responsabilidade da Tylenol, depois foi pelas investigações, não foi erro da Johnson & Johnson, né? Não foi erro lá no processo de fabricação, foi adulteração, né? E eu li alguns vídeos, assim, até hoje não tem, embora também tivesse sido incriminado uma pessoa, não há ainda provas de que foi ele que fez a alteração. O que é a história? Antigamente o lacre, o Tylenol, gente, eu tenho uma imagem aqui, vou abrir para vocês, não sei se dá para vocês verem. Aqui, ó. Vou tirar daqui para poder, gente. O Tylenol, ele vinha num potinho, tá? E nos anos 80, vocês imaginam, era uma rosca, tá? E era muito fácil ele ser adulterado. Abrir o potinho, jogar coisas lá dentro e aconteceu alguma adulteração, que foi o que aconteceu, tá? Porque identificou-se num lote, numa região específica, depois houve uma carta encaminhada por um possível infrator, né, dizendo, extorquindo a Johnson & Johnson, pedindo dinheiro para refazer, retirar o Tylenol. Então, assim, os estudos e as investigações levaram à identificação de que não foi responsabilidade da Johnson & Johnson. Mas aí
depois de 7 mortes, não tem essa de que não foi a Johnson & Johnson, né? Já eram com 7 mortes, né, 7 pessoas que morreram, tomaram o remédio, passou meia hora, estavam mortas, né? Teve uma que morreu no ambiente de trabalho, né? Tava com dor de cabeça, foi lá e tomou um Tilenol, depois chamaram no banheiro, na hora que foram ver a pessoa estava morta. Pra vocês terem uma ideia como é que o negócio foi complicado. Mas assim, tinha esse alívio de que não foi a Johnson, tá? Tinha um suspiro, né, nas costas de Johnson que não fomos nós. Então mas ela tomou todas as decisões adequadas para solucionar, tá? O problema, tá? Então vamos lá para ver o que a Johnson fez. Foi a imprensa e divulgou que o medicamento foi adulterado. Solicitou à população que o uso do Tilenol em versão cápsulas fosse suspenso. Recolheu todo o estoque de medicamentos dos hospitais, farmácias e demais pontos de venda. Então, assim, houve um recall de todos os produtos, tá? Deu subsídio aos hospitais caso algum caso de envenenamento fosse registrado. Ofereceu aos consumidores a opção de trocar o medicamento em cápsulas que tivessem em casa pela versão de tablets que não podia sofrer sabotagem. Ofereceu prêmio em dinheiro a quem pudesse dar informações sobre o adulterador. As explicações dadas pela empresa sobre o ocorrido foram bem aceitas pela imprensa, comprovando a confiança que a Johnson & Johnson merecia. O setor de relações públicas da empresa catalogou mais de 125 mil recortes de jornais com notícias sobre o caso Tilenol, todos eles favoráveis. Então, assim, a imagem, embora a situação fosse crítica, de crise negativa, a imagem da Johnson sempre era favorável, tá? Na época do ocorrido, o Tilenol em versão cápsulas abastecia 35% do mercado norte-americano de analgésicos vendidos no balcão. As vendas representavam 450 milhões por ano em 15% dos lucros da Johnson & Johnson. Foram recolhidos 31 milhões de unidades e um prejuízo de 50 milhões de dólares. Tá? Então, assim, foi um impacto econômico, né, muito grande, tá? Se a gente comparar com a situação da Baker, talvez a Baker, primeiro, certamente não tinha preparo para lidar com uma crise, né? Não tinha uma assessoria, não tinha uma comunicação, não tinha uma gestão preparada para isso e também não tinha dinheiro, né? Porque também gerir crise é muito da informação, da comunicação, mas também né, tá preparada para esse baque econômico, né? Se ela já tiver que ressarcir, né, as famílias, quanto de dinheiro que ela já perdeu ali, né? Então, assim, numa empresa pequena, média, né, de médio porte, uma crise pode ser fatal, tá bom? Desse porte. Pessoal, aí eu tenho esse vídeo aqui que eu acho muito legal, tá? E eu queria finalizar a nossa aula com ele. Mas antes de finalizar a aula, vamos fechar aqui alguns conceitos de conclusão de crise. O vídeo fala da análise da cervejaria e do Tilenol, tá? 39% das crises tem grau de surpresa, então não é a maior parte, né? É uma parte pequena que é surpresa, a maior parte foi alguma coisa sobre que já foi dado dicas. 61% das crises são riscos potenciais e pequenas, né, situações, problemas que foram ignorados e não foram considerados e que geraram a crise. É preciso, o que a gente quer finalizar com essa aula? Que é preciso mapear situações, criar alarmes próprios e considerá-los, tá? Então é importante que a empresa identifique situações. Ó, nesse limite aqui é o meu alarme. Não podemos passar disso em situações como essa. As crises resultam de erros de gestão e falhas de administração, tá? Então muitas vezes decisões feitas, né,
situações de pressão, sem avaliação, sem ordem, sem regra, sem planejamento, pode gerar crise. Nenhuma organização está imune à crise e há setores e áreas mais vulneráveis. É preciso conduzir a crise dentro dos padrões recomendados. Bom, antes da gente finalizar com o vídeo, eu estou deixando para vocês aqui a atividade da próxima aula, tá? Dia 26 de agosto, eu vou estar participando de um curso. E é um curso gratuito que eu vi na internet, mas eu queria muito participar, que é um curso com a Luísa Trajano. E vai ser bem no horário da aula. Então eu quero deixar essa aula para vocês, assim, não seria, não tem jeito de eu deixar essa aula gravada. Eu vou deixar a aula do dia 2 de setembro para vocês fazerem a pesquisa que vai ser apresentada na nossa outra aula do dia 2 de setembro, tá? Então eu já separei aqui para vocês os grupos, as equipes e os temas que vocês vão pesquisar. O que eu quero que vocês façam no dia 26 de agosto, que é a próxima quarta-feira? Vocês vão tirar o horário da aula para fazer essa pesquisa, tá bom? Levantar. Eu vou mandar para vocês o conteúdo com a explicação dos tipos de crise, e aqui tá, para cada um tá distribuído aí, as duplas com 3 e o trio com 4, tá? 4 tipos de crise. Próxima aula nossa a gente vai falar sobre tipos de crise, depois vocês vão apresentar os tipos de crise que vocês estudaram. Vocês vão ler o material que eu mandei, e daí eu quero que vocês pesquisem um case, um exemplo, e não é, gente, para um case de 4 páginas, é só uma citação do que aconteceu, tá? E aí vocês vão apresentar durante a aula e depois vão me mandar por e-mail, porque daí isso já vai valer como uma parte da nossa nota do semestre, tá bom? Então, eu estou fechando aqui a aula de hoje, distribuindo para vocês a atividade que vocês vão fazer na quarta-feira que vem, tá? Usando o horário da aula para fazer essa pesquisa, a leitura do material que eu vou mandar para vocês e a pesquisa dos exemplos para serem apresentados no dia 2 de setembro. Tudo bem? Então vamos lá, gente. E olhando de forma mais macro, será que o consumidor da cerveja Belo Horizontina vai perdoar a marca? E olhando de forma mais macro, será que existe saída para a cervejaria Baker perante essa crise? Para quem não sabe, a cerveja Belo Horizontina representa 70% das vendas da cervejaria Baker. E uma substância altamente tóxica foi detectada dentro das cervejas artesanais que a cervejaria produz. E existe uma correlação de pelo menos 4 mortes e mais de 15 pessoas internadas devido ao consumo da cerveja no período da segunda quinzena de dezembro a essa primeira quinzena de janeiro. E as investigações seguem para tentar encontrar o motivo desse fato ter ocorrido. Será que existe saída? Bem, meu nome é Paul Marcel e na aula de varejo de hoje vou apresentar um caso bem similar a esse da cervejaria Baker e que soube contornar essa crise e conseguiu se restabelecer no mercado. Crise essa que foi tão grave quanto, mas que foi um tempo atrás. Quando a gente não entende os erros do passado, a gente tende a cometer no futuro. Então bora pegar esse exemplo para tentar evitar que fatos como esses possam se repetir novamente. Para quem não sabe, entre o Natal de 2019 e as 2 primeiras semanas de janeiro de 2020, diversas pessoas passaram mal e foram internadas. E ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Até que diversos parentes dessas pessoas contaminadas começaram a investigar o que cada um poderia ter comido, né? Até que chegaram a um denominador comum, que foi a cerveja Belo Horizontina. Esses familiares chegaram à delegacia já apresentando esses fatos, o que levou uma atuação mais célere do Ministério Público, que chegou por fechar a fábrica e solicitar a retirada dos produtos das gôndolas e comercializar esse produto. Crise instalada, repercussão nacional, noticiário divulgando fortemente que pessoas estavam morrendo por causa do consumo desse produto. E agora, como devemos proceder?
Muitas pessoas não sabem, mas um remédio que faz parte do nosso dia a dia também passou por um problema similar, uma gripe tão forte quanto essa que passa a cerveja Belo Horizontina. O Tilenol, analgésico nosso de cada dia, também passou por um grave problema em 1982, quando esse medicamento liderava sua participação de mercado, tendo cerca de 35% de share e 15% do lucro da Johnson & Johnson vinha através desse produto. Até que uma adulteração no produto afetou o futuro da empresa. Em poucos dias desse ano de 1982, a Johnson & Johnson perdeu $1 bilhão em valor de mercado. Porém, após 5 meses, o Tilenol havia conseguido recuperar 70% da sua participação de mercado e a Johnson & Johnson conseguiu recuperar o seu prestígio. Na verdade, nem ter o seu prestígio abalado. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas os fatos são: as pessoas mal intencionadas alteraram as embalagens do Tilenol, substituindo o remédio por pílulas de cianeto. E pelo menos 6 farmácias em Chicago disponibilizaram esse produto no mercado. 7 pessoas, infelizmente, vieram a óbito e o caso ganhou repercussão nacional. Em todos os Estados Unidos, a notícia foi fartamente divulgada. Uma grande onda de preocupação tomou conta do país. Televisão, rádio e jornal noticiaram o fato para toda a população. O setor de relações públicas da Johnson & Johnson só tomou conhecimento devido à ligação de jornalistas já questionando o fato. Bem, vamos então identificar quais foram as ações que a Johnson & Johnson realizou, que até em alguns casos já é bem similar ao que a cervejaria Bacchus está fazendo. Vamos lá. No início, a empresa fez o que é de praxe. As primeiras explicações dadas à mídia foi para mostrar que o produto havia sido criminalmente adulterado, que não fazia parte o cianeto em nenhum momento da fase de produção do Tilenol. No entanto, os jornalistas investigaram um pouco mais a fundo e viram que o cianeto era utilizado como agente analítico no laboratório, tanto na fase inicial de matéria-prima quanto na fase final. E aí isso gerou um grande burburinho. Isso colocou em xeque as primeiras declarações feitas pelos altos executivos da Johnson & Johnson, mas que, após essa mensagem contraditória, eles ratificaram: o cianeto não faz parte do nosso processo fabril. Ou seja, eles mantiveram essa posição e comprovaram essa posição, informando que existia sim uma atuação complementar de empresas subsidiárias, no caso, deixa eu ver um pouco mais à frente quais são, que ela utilizava esse cianeto para analisar se está tudo bem, tudo certo com o Tilenol, mas não fazia parte do processo fabril. 2. Decisão imediata de cooperar inteiramente com a imprensa, e para que essa pudesse alertar a população sobre o perigo que estava acontecendo. Alguém até sugeriu jogar a culpa na empresa subsidiária, que era o laboratório que utilizava de cianeto para testar, né, o Tilenol, mas logo de imediato a própria direção da empresa suspendeu qualquer possibilidade de executar essa ação, porque não seria ético e a Johnson & Johnson teria a condição de reverter o quadro, assumindo para si esse ônus desse problema. 3. Mesmo que ainda não sendo comprovada a sua culpa, a Johnson & Johnson assumiu a responsabilidade e tomou para si a execução das medidas corretas. E nesse momento, ela abriu o seu processo produtivo, mostrando para o público, para a mídia, que o processo fabril do Tilenol era executado em um prédio e em outra instalação era feito o processo de análise laboratorial. Além disso, o setor de relações públicas da empresa buscou catalogar todas as notícias positivas que tinha a respeito do Tilenol e conseguiram levantar um número de 120 mil recortes para poder mostrar à população. Isso foi um fato isolado. Outra ação feita foi a criação de um comitê de crise, criada pelo próprio CEO da empresa, o James Burke, que chamou diversos especialistas para poder contribuir com a resolução da crise e puxou também uma agência grande de relações públicas para saber lidar com a imprensa e saber conduzir da melhor forma essa situação. Esse comitê se reunia pelo menos 2 vezes por dia para ir resolvendo qualquer problema que fosse surgindo durante esse período. Outro ponto que vale ressaltar foi o foco no cliente. A empresa estava genuinamente
interessada em não causar mais problemas aos seus mais de 100 milhões de clientes que consumiam o Tilenol. Além disso, ocorreu o medo do efeito rebote, já que a fábrica, a Johnson & Johnson, produzia outros milhares de itens que poderiam ser afetados enquanto marcas do mesmo portfólio, se o problema do Tilenol não fosse resolvido da forma correta. Com isso, se essa crise não fosse contornada, poderia colocar em risco os recursos de 38 mil acionistas e mais de 77 mil colaboradores. Essa ação foi realizada para poder criar credibilidade com a marca junto ao seu público. Mas isso não agradou a todas as pessoas. O FBI, por exemplo, não foi a favor dessa ação, porque ele gostaria de capturar em flagrante o infrator, quem havia posto a vida das pessoas em risco e tendo atingido seu objetivo. O escritório de saúde lá americano, o FDA, ele também não gostou tanto dessa atitude, pois pensou-se em causar um dano muito maior, causando pânico nas pessoas, Mas era a atitude a ser realizada, foi a atitude correta a ser tomada pelo comitê. Retirar os produtos das gôndolas. Isso gerou mais ganho de credibilidade. Essa retirada de 31 milhões de frascos gerou, em dinheiro da época, em 1982, um prejuízo de 50 milhões de dólares. Se trazer esse valor para hoje, imagine quanto não vai dar. Para a Johnson & Johnson, a segurança do cliente deve vir em primeiro lugar, à frente de qualquer prejuízo, à frente de qualquer problema que ele possa ter. Tem que haver esse compromisso, entre a marca e o seu cliente final. Você sabe qual é a missão da Johnson & Johnson enquanto empresa? Trecho esse que está disponível no site da empresa hoje, diz o seguinte: cuidar do mundo, uma pessoa de cada vez, criando produtos para garantir a saúde e bem-estar em cada fase da vida. Esse é o mantra que guiou e guia a empresa ainda hoje. Se eu tive um problema com o meu cliente, como é que eu posso tentar contornar e garantir que essa missão seja executada? Foi isso que guiou o James Buck, que foi o CEO da época, e todo o comitê de crise em lidar com a imprensa e dar retorno positivo sobre tudo que estava sendo feito para poder resolver esse problema. Em propaganda, o que foi feito durante essa crise? No início, eles suspenderam qualquer veiculação em televisão, rádio e jornal para tentar entender o que deveria ser feito. No entanto, logo em seguida, o comitê avaliou que não, vamos nos mostrar, vamos expor os fatos e o que estamos fazendo para poder resolver esse problema. Eles gastaram mais de 100 milhões em propaganda para comunicar que eles estavam sim tratando o problema como algo grave, que deveria ser resolvido o quanto antes. Com isso, ocorreu uma presença massiva da marca e do próprio CEO da empresa, James Buck, participando de diversos programas mostrando o que eles estavam fazendo. Em alguns casos, eles até abriram as portas das reuniões do comitê de crise para mostrar o que eles estavam decidindo e o que deveria ser feito naquele momento. Isso deu lisura, isso deu credibilidade, isso deu transparência. Deixou de ser a marca Johnson & Johnson e passou a ser aquelas pessoas que estavam lá tentando resolver o problema com seriedade. Isso deu o máximo de transparência tanto para os consumidores da marca quanto para os jornalistas, que ficaram mais próximos do que estava acontecendo. Eles puderam visitar a fábrica, puderam acompanhar as decisões do comitê de crise e puderam também presenciar que existiam pessoas engajadas em resolver de fato o problema. 5. Os executivos da empresa foram muito além do que foi primeiramente demandado pelo governo americano, que solicitou que eles instalassem um lacre nos produtos. Enquanto todas essas ações de mídia ocorriam, eles desenvolveram um sistema novo, um sistema triplamente lacrado, para dificultar que problemas como esse pudessem ocorrer novamente. 6º ponto e ponto final de como a Johnson & Johnson conseguiu controlar essa situação. Basicamente, eles humanizaram a marca. Eles puderam mostrar que existiam pessoas tratando de pessoas. Pessoas que entenderam que ocorreu uma crise, que sim, ninguém deseja, enquanto empresário, enfrentar uma crise como essa. Mas que o erro, apesar de ser gravíssimo, pois perderam-se vidas, havia uma chance de ser contornado.
se ocorresse transparência, ocorresse lisura, fosse dado fluxo livre para os jornalistas poderem frequentar as fábricas, e isso fez com que, ao tratar esses jornalistas enquanto pessoas, né, que estão executando seu trabalho, eles puderam também tratar a marca também como pessoas, e assim permitiu que essa relação de troca mútua causasse um eco na informação que se espalhou por todo o mercado americano, permitindo essa volta do Tilenol enquanto um produto confiável que ainda hoje está presente nas nossas casas. Isso gerou empatia com o público e, o melhor, esse discurso caminhou de mãos dadas com as ações, ou seja, ao mesmo tempo que eles falavam o que estavam fazendo, as pessoas viam as ações acontecendo, elas viam as mudanças acontecendo. E isso permitiu que a marca Johnson & Johnson saísse fortalecida dessa grande crise que aconteceu lá em meados de 1982. Bem, pessoal, eu não sei o que vai acontecer com a marca Belo Horizontina e a cervejaria Bach. Não sei se foi sabotagem, não sei se foi criminoso, não sei se foi algo que ainda as investigações não apresentaram. Não sei se ela vai sobreviver a essa crise como a gente tem observado. Algumas pessoas, inclusive, falam para mim que não acreditam que essa marca vá sobreviver. No entanto, o que eu posso dizer é com o viés do marketing. O que você pode fazer quando uma crise como essa lhe acometeu, então você estiver relacionado à gestão desse negócio? É importante você olhar que existem 3 aspectos que devem ser tratados. No viés da própria crise, como tratar, como gerir essa crise, como gerir a minha marca enquanto aspecto tangível e intangível dos meus produtos e serviços, e como eu posso gerir a minha relação com os meus consumidores, que foram diretamente afetados, inclusive tendo um problema de saúde gravíssimo, com até então 4 mortes. Cabe à liderança da empresa tomar as rédeas da situação, agir com proatividade e transparência com os seus consumidores, com as famílias afetadas, seus acionistas e seus colaboradores. Agindo com essa lisura, mesmo que você tenha um prejuízo milionário e tenha condições de se manter firme na sua postura enquanto empresa, existe a possibilidade no futuro da marca Belo Horizontina ser vista como uma marca que, apesar da crise, ela ainda se mantém no mercado com seu espaço devido lá nas gôndolas para poder se manter brigando contra as outras cervejas artesanais. Esse foi um parecer técnico, que pena que é sobre esse caso de crise, mas eu creio que possa ajudar outras pessoas. Beleza? Obrigado e até a próxima.